Nesta aula, eu vou apresentar alguns novos comandos para você. Esses comandos são baseados em operações de consultas. Então, nós vamos começar pelo comando count. Eu tenho uma nova lista de documentos na minha coleção de cursos que eu precisei inserir para que a gente pudesse trabalhar com esses comandos, já que eu excluí todos os documentos na aula anterior. Então, vamos começar aqui pelo comando db.cursos.count. Esse comando me retorna o valor 10, que é o total de documentos na coleção de cursos. Porém, eu posso utilizar o comando count de outra forma também. Eu posso passar um parâmetro nesse comando count baseado em chave valor. Então, eu coloco aqui a chave nome com o valor curso Java e ele me traz dois resultados. Por quê? Porque ali na minha lista de documentos eu tenho o documento de ID 2 e o documento de ID 10 com o nome de curso Java. Se a gente fizer uma consulta aqui utilizando o método find, passando a chave nome com o valor curso Java, a gente vai ter então esses dois documentos retornados. Então o count retornou a quantidade exata. Agora a gente pode ainda utilizar o count após o método find. Então vamos reutilizar esta consulta find e colocar ao final dela o método count. Então, .count. E está ali o valor 2. Então, você viu como trabalhar com o count de três formas distintas, ok? Vamos trabalhar agora com um comando de ordenação. Eu vou reaproveitar a consulta anterior, vou fechar o parênteses aqui do find e colocar a instrução .sort. O sort é o método que vai fazer com que eu ordene os meus resultados. Então, eu passo no método sort qual a chave da minha coleção que eu quero utilizar para a ordenação. Eu vou utilizar, nesse caso, a chave nome. Só que o valor da chave nome não vai ser o nome do curso, e sim um valor, que será -1 ou 1. Eu vou remover aqui, então, essa instrução referente ao count e substituir o valor da chave nome por -1. Ao clicar no Enter, o nosso resultado, então, é a ordenação dos nossos documentos de forma decrescente, ou seja, de Z a A ou de 9 a 0, se você estivesse ordenando por valores numéricos, ok? Para que a gente ordene de forma crescente, ou seja, de 0 a 9 ou de A a Z, a gente deve substituir o valor -1 pelo valor 1. Vamos fazer esse teste. Ok, agora os nossos documentos estão ordenados de A a Z. Veja que essa ordenação leva em consideração as duas palavras que nós temos como valor. Então, como o curso está igual em todos os documentos, ele ordena a partir da segunda palavra que nós temos como valor de cada um desses documentos. Então, ele ordenou colocando o Angular antes de C, que veio antes de Delphi, e assim por diante, até chegar em WordPress, ok? Vamos agora trabalhar em um comando nomeado como limit, que vai limitar o número de documentos retornados. Então, eu vou substituir aqui o comando sort pelo limit, vou remover a instrução que eu tenho como parâmetro e vou colocar o número 3. Vou clicar no Enter e agora eu tenho, então, apenas 3 documentos sendo retornados. O limit vai sempre me retornar os primeiros documentos que eu tenho na coleção. No caso aqui, ele trouxe os primeiros 3 documentos conforme a ordenação natural do MongoDB. Então, quando você não usa o comando sort, a ordenação natural é aquela ordenação referente à inserção dos documentos, ok? Para que a gente comprove isso, eu vou executar a consulta find. Veja que a gente tem a ordenação feita pela inserção e a gente pode ver isso a partir dos IDs, que são IDs sequenciais de 1 a 10. Por fim, vamos trabalhar com o comando skip. O comando skip serve para você saltar uma quantidade determinada de documentos quando você faz a consulta. Então, vamos realizar aqui uma consulta find.
.skip e eu vou colocar o valor número 2 aqui como parâmetro do skip. Depois que eu clico no Enter, o meu resultado começa no documento de ID número 3. Os documentos de ID 1 e 2 não foram retornados porque eu saltei 2 documentos e esses 2 documentos são os 2 primeiros documentos. Se eu colocar aqui skip 9, eu vou então saltar os primeiros 9 documentos, tendo como retorno apenas o documento de ID número 10. Então, a gente encerra por aqui e na próxima aula a gente dá continuidade. Até lá!